Primeira que sou nu, né? Depois disso tudo aí, uma clareza, né, gente? Essa, para mim, é a palavra até esse momento de agora. Clareza. Quanta clareza a gente está tendo aqui de tantas situações que a gente está observando. E é isso que eu quero trazer mais ainda, aprofundar aqui nesse terceiro pilar, que é a área de vendas. Então, deixa eu compartilhar aqui também. Já está liberado aí para mim, né? Já estão vendo aí? Já Sim, estão vendo minha tela, gente? sim, Beleza, então vamos lá. Bom, agora nesse pilar que a gente entra, né, pilar de vendas, por quê? Porque posicionamento e networking, eles só fazem sentido quando eles viram receita previsível. Todas nós aqui somos empresárias, somos empreendedoras, temos um negócio e a gente precisa ter receita no nosso caixa. Sem receita, a gente precisa voltar para a CLT porque a gente não sobrevive. A gente precisa da grana, a gente precisa do dinheiro. Então é fato que nós vamos falar sobre isso. Em 2026, gente, vender não vai ser esforço, ele vai ser estratégia 2000, bem desenhada. E 2026 não é um ano para a gente ver o que que vai dar. É um ano para a gente decidir como que a gente vai vender. E ele começa antes do calendário, ele começa na decisão de cada uma de nós. Quem não define meta, quem vive apagando incêndio, quem não mede muito, trabalha muito e cresce pouco. Então, a gente vai trabalhar aqui principalmente esses três pontos que eu acabei de falar com vocês, que é exatamente meta, é exatamente indicadores que vão medir o que que a gente está fazendo e um plano de ação bem estruturado para que vocês possam vender o ano todo. E a gente já começa agora. Mas quem é essa pessoa que vos fala aqui para falar sobre isso com vocês? Bom, eu sou a Cíntia Nobre, eu sou consultora do Sebrae Minas hoje. Eu atuo em três frentes, em três áreas do negócio do Sebrae hoje, né, na área de suporte empresarial, na área de educação empreendedora e também no desenvolvimento econômico. Sou também especialista em maturidade de gestão e sou mentora de empresários que têm à frente mulheres, junto com o homem ali, né? E também sou sócia fundadora aqui da Rede Prosperidade Plena. Mas para atuar, gente, em todos esses lugares que eu acabei de falar para vocês aqui, eu precisei treinar muito, eu precisei entender que a coluna vertebral do meu negócio é a venda. E eu não sabia vender. E foi aí que eu precisei adentrar nesse universo de vendas, aprender, entender, reconhecer, enxergar as minhas crenças, reconhecer essas crenças, mudar a minha mentalidade através de muito conhecimento, de muito treino. E hoje eu falo exatamente sobre isso aqui porque eu vivi essa dor muito quando de fato eu enfiei a minha cara aqui no empreendedorismo, quando eu dediquei 100% do meu tempo a empreender e a fazer o meu negócio crescer. E hoje eu falo sobre esse pilar de vendas aqui na rede e no meu trabalho, treinando empresários, treinando equipe, treinando pessoas. 2026, ele precisa começar agora. Por isso que a gente decidiu fazer esse workshop hoje, dia 17 de dezembro, e não em janeiro. Por quê? Porque ele tem que começar agora. 2026 é um ano peculiar. E quem deixa para organizar as vendas em janeiro vai sentir o impacto disso direto no caixa. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Então, não dá mais para ter aquela fala e repetir isso que a gente escuta, né? Que é uma crença que a gente escuta, que o ano só começa depois do carnaval. Não dá para fazer isso. Não dá para pensar e nem falar e nem agir. Então, o foco aqui é entender de onde vem o resultado e como capturar mais valor disso. Então, a gente vai olhar primeiro para esse cenário, que é o calendário do ano. Quais são os riscos e as oportunidades que a gente vai ter em 2026, para que então a gente possa traçar as nossas metas. Então, vamos olhar para isso aqui, né? Quais são esses desafios, quais são as oportunidades? Nós temos várias datas aqui para a gente já ir olhando e entendendo e olhando para o negócio, e eu quero que vocês já façam essa reflexão. Todo mundo está com papel e caneta na mão aí. A Alice e Lu já falaram aí do nosso Notion.
né? Ele está lá para vocês depois alinharem tudinho que vocês estão trazendo, que não dá para ficar abrindo lá, mas anotem todos os insights que vocês já vão tendo aí, para que depois vocês já passem para lá e tenham esse plano prontinho, tá? Então, a gente tem aqui algumas datas para a gente já ir olhando e para ir entendendo. Olha só, 2026 é um ano com menos dias úteis. A combinação de feriados mais a Copa do Mundo, ela pode reduzir mais de 23 dias úteis no ano. E isso representa, gente, mais de um mês de vendas a menos, que impacta no nosso faturamento. 7 dos 10 feriados nacionais cairão em segundas ou sexta-feira. 6 são com emendas. Olha bem, com esses feriados e mais a Copa do Mundo, estima-se que 2026 terá algo próximo de 215 dias úteis ou menos, tá? Então, sem a gente se planejar, olhando para isso aqui, que a gente vai ter menos dias úteis para faturar, não dá para a gente caminhar. A gente precisa ter esse olhar com cuidado para isso, para se antecipar, para a gente transformar isso em uma vantagem competitiva. Olha que ainda, olhando, né, para essas várias datas, a gente vai entendendo cada uma delas. E aí eu quero que vocês já comecem a passar pelo calendário do ano. Se tiverem um calendário aí, já peguem, porque vocês já podem riscar algumas coisas, tá? Já vai olhando para o seu negócio e o que que dá para fazer em cada mês dentro daquilo que você já está pensando. Já olhar com cuidado para isso, para se antecipar e transformar, como eu falei, isso em vantagem competitiva. Então, em fevereiro, a gente tem sexta-feira de carnaval. A gente tem dia 3 de abril, sexta-feira santa. Lá em abril ainda, Tiradentes, que cai numa terça-feira, emenda a segunda. Dia 1º de maio, dia do trabalhador, cai numa sexta-feira. 4 de junho, cai numa quinta, emenda o feriado. Copa do Mundo, olha só, do dia 11 de junho até o dia 19 de julho. 12 de agosto, gente, algo que vai ser para esse ano de 2026 que não tinha, vai ser feriado 12 de agosto, é o dia do evangélico, tá? Não sei se vocês sabiam disso. 15 de outubro, dia dos professores, cai numa quinta que emenda na sexta-feira. Dia 2 de novembro, dia de finados, numa segunda-feira. 20 de novembro, numa sexta, consciência negra. 25 de dezembro, Natal. E que também cai numa sexta. 31 de dezembro, Réveillon, que cai numa quinta. Então, se a gente não olha para esse calendário, a gente começa a andar no escuro e não dá. Por isso que a gente está falando de planejamento agora em dezembro. Como que a gente faz isso na prática, Cíntia? Pegando o calendário aí, se vocês estão com ele, já analisem aí quais são os 3 meses de risco que vocês têm. Ou seja, quais são os meses que têm menos dias úteis, onde eu vou ter um faturamento menor. Então, esses 3 meses vão ser 3 meses de risco. Quais são os 3 meses que eu tenho de oportunidade? Como a Lu trouxe aqui, né? Por exemplo, a Elise aí que trabalha com acessórios, o que que a Elise pode implementar no negócio dela, que ela pode usar os 2 meses ali de Copa praticamente para faturar mais? E ali vai ter mais dias úteis, eu vou ter mais demanda. Então, quais são os meses de oportunidade que eu tenho? Dá uma olhada, olha para isso também. Aqui vocês já vão aqui vocês já têm 6 decisões, seis decisões que já vão direcionar o planejamento de vendas de vocês. Então, não ignorem esse calendário, porque vocês vão trabalhar o ano no escuro se ignorarem o calendário. Por isso que eu passei primeiro, para ter essa clareza aqui, para que a gente começar agora, então, o que a gente vai fazer na prática. O que que não sustenta as vendas em 2026? Isso é importante saber. O que que não dá mais para fazer igual porque mudou? Marketing sem profundidade morreu. Então, marketing raso não dá mais. Isso não cola mais. Outra coisa, um funil complexo demais. Isso cansa e reduz a nossa margem. A gente tem aí tivemos aí agora, né, através do Miro, quando a Alice fez essa árvore, as infinitas possibilidades que a gente tem. Mas se eu crio um funil complexo, eu reduzo a minha margem, porque isso cansa. E a pessoa, ó, bum, some e ainda te bloqueia. Então, cuidado com isso, com esse funil complexo que vocês estão tendo de vendas. Outra coisa, quem depende só de novos clientes começa todo mês do zero. Não dá para ficar dependendo de novos clientes.
E o quarto ponto aí importante para vocês entenderem que não vai sustentar a venda em 2026 é postar sem intenção. Não adianta ficar fazendo um monte de post nas redes, nos seus pontos de contato aí, suas redes sociais, sejam elas quais forem, mas não dá para ficar fazendo sem intenção. E aqui eu convido vocês também a fazerem, isso é uma coisa que a gente falou muito durante o ano aí na rede, que é escolher uma palavra-chave, uma palavra que vai nortear o seu ano. E através dessa palavra, toda vez que você vai tomar uma decisão, que vai fazer uma escolha, pensa nessa palavra. Essa palavra está norteando meu ano. E eu, por que que eu estou fazendo isso? Por exemplo, 2025, a palavra do meu ano foi intenção. Então, toda vez que eu ia agir de alguma forma, eu falava, qual é a ação por trás dessa intenção? Desculpa, qual é a intenção que eu tenho por trás dessa ação que eu estou fazendo? Por que que eu estou agindo dessa forma? Tem intenção por trás? A mesma coisa quando a gente vai postar. Não adianta eu ficar fazendo. Por que que eu estou postando 7 dias na semana? Qual que é a minha intenção com isso? De fato, de verdade. Isso está trazendo faturamento aqui para o meu negócio? De fato, se eu tô, quando eu estou falando de vendas, estou falando de vendas aqui. Está trazendo faturamento para o meu negócio? Então, se não, começa a olhar para isso. É a profundidade que vai trazer mais resultado para vocês. Então, focar nisso, tá? Vamos lá agora falar um pouquinho de metas. Falei com vocês que a gente ia ter aqui, então, olhar para as metas, olhar para os indicadores e olhar para o nosso plano de ação. Então, o primeiro pilar, a gente olhou para o calendário, porque não tem como eu fazer meta sem olhar para o calendário do meu ano, o que que vai ser, o que que vai ter de desafio e de oportunidade. Mas para eu definir metas também, eu preciso pensar se essas metas que eu estou definindo, elas são metas vagas ou emocionais. Por exemplo, uma meta vaga. Quero faturar mais. Não dá. Isso é uma meta vaga. Uma meta emocional. Esse ano vai ser diferente. O que que é uma meta de vendas bem definida? É vocês definirem valores, dados. Então, quanto eu quero faturar em 2026? Olha para o faturamento, tem que olhar para trás. Quanto foi meu faturamento em 2025? Eu tenho que ter esses dados. Quanto eu faturei? Quanto que eu quero crescer? Eu quero dobrar meu faturamento? Eu tenho condições para isso? Beleza, então eu quero dobrar meu faturamento. Então, o valor anual vai ser 200 mil reais, 300, não sei quanto que vocês querem faturar no ano. Coloca isso aí. Segundo pilar aqui, quanto isso representa por mês? Então, aqui eu tenho uma meta mensal realista. Peraí, se eu quero faturar 200 mil por ano, quanto que eu vou ter que faturar por mês? Isso é uma meta realista? Eu estou dobrando a meta que eu tinha. Eu estou dobrando o faturamento que eu tive em 2025, mensal? Eu consigo fazer isso? Olhem para isso. E de onde esse dinheiro vem? Da onde que ele vai vir? Se eu quero faturar 20 mil por mês, da onde que ele vem? Quantos clientes eu preciso ter para eu faturar esses 20 mil? Quantos produtos ou quais os produtos ou serviços que eu vou oferecer? Eu vou ter aquele serviço principal? Qual é o ticket médio desses produtos ou desses serviços? Eu preciso olhar para isso. Meta de vendas, gente, não é desejo, é dado, tá? O nome do jogo desse ano para vendas chama-se retenção. O que é isso, gente? O nosso custo de aquisição por cliente, o nosso CAC está altíssimo cada vez mais. Então, em 2026, o dinheiro mais inteligente vem da nossa base ativa. E quem não vê também a evolução daquilo que está fazendo ou que já fez com você em algum momento, que já teve esse ponto de contato com você em algum momento, se ele não vê evolução, ele não compra de novo. Ele não compra. Ou ele nem compra, se caso ele fez ali somente eu fiz um orçamento e depois eu não voltei na pessoa. Se ele não viu evolução naquilo ali, ou ele não viu você se posicionando de alguma forma, os resultados que você teve, ele não compra de você. Então, aqui o nome do nosso jogo é retenção, é reter o cliente. Olhe para a base construída que vocês têm aí em mãos hoje, essa base ativa. E se preocupem também, um outro ponto aqui, chave, principal, tá? Se preocupem hoje, a partir de agora, né, desse momento, em mostrar para o cliente de vocês a evolução que ele está tendo com aquilo que você está entregando. Muitos clientes, às vezes, eles não veem, a grande maioria das pessoas não veem
o que está evoluindo. Ela sabe que ela cresceu, que ela melhorou, mas ela não enxerga que foi você que fez isso, não. Se você não mostrar isso para ela. Então você precisa de mostrar essa régua de evolução para ela, com o seu produto e o seu serviço, onde ela estava e como ela está hoje. Quando você começou com ela, com 3 meses, com um mês, quando aquilo que você ofertou, o que que ela, onde ela estava e como ela está hoje. Então, qual é a jornada do seu cliente? Anotem isso. Qual é a jornada do meu cliente? Foquem nisso em 2023. Quem não vê evolução não compra de novo. E lembrem-se que o nome do jogo aqui chama-se retenção. Um outro ponto principal aqui, tá? Seu dinheiro, ele tá mais perto, gente, do que vocês imaginam. No Notion, vocês vão ter todo esse campo aqui de anotação. Tudo isso que eu tô falando aqui vai ter lá no Notion, no campo de anotação de vocês, onde vocês vão colocar. Por isso que eu falei, anotem aí no papel, depois vocês passam para lá. Mas quais são os clientes atuais hoje? Se vocês olharem aí para o negócio de vocês, vocês já podem ir pensando. Pega aí um exemplo, que podem comprar de novo. Quem são esses clientes atuais que podem comprar de novo? Quem são aqueles clientes que estão inativos, que me compraram ou fizeram algum processo comigo há um ano atrás, há 2 anos atrás? Compraram algo de mim, eu nunca mais voltei, não ofereci, não perguntei como que tá, não voltei nessa base. Quem são esses clientes inativos que eu preciso reativar? Aqueles leads quentes que nunca fecharam, que eu mandei orçamento, que já me perguntaram alguma vez, mas eu nunca fechei nada com ele, que estão ali todo dia no Instagram ou no LinkedIn, que comentam, compartilham minhas postagens, fazem coraçãozinho, mas não compraram nada. Já me mandaram algo no direct, até vieram para o WhatsApp, mas nunca me compraram nada, nunca fecharam. Quem são? Quem é essa base? Esses nomes é que vão colocar dinheiro no seu caixa já agora no início de janeiro. São esses nomes que vão colocar. Então presta atenção nisso, tá? Produto âncora, eu preciso falar sobre isso aqui para vocês entenderem. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, quiserem até comentar. Não estou conseguindo ver ainda chat, não. Quero passar, porque tem bastante conteúdo, quero passar para a gente não perder o tempo. Depois eu abro o tempo aqui para a gente tirar as dúvidas, tá? Mas se quiserem colocar algo ali, podem colocar. Não sei se vocês já ouviram falar no produto âncora, no produto de ancoragem, mas quero que isso fique bem claro para vocês que isso é um outro ponto relevante para 2026, tá? Produto âncora é aquele produto que sustenta o seu caixa. Não é aquele produto que você mais gosta de vender, não. É o que sustenta. É o que mais gera faturamento e que você faz menos esforço. Vou dar um exemplo para vocês. O meu produto âncora de 2026 foram as minhas palestras, onde eu comecei a focar mais. Por quê? Porque o valor de uma palestra é alto e ele me gera menos esforço. Eu gasto 1 hora para fazer uma palestra, 1 hora para preparar essa palestra. E ele me dá um resultado muito maior do que, às vezes, uma mentoria que eu vendo de 3, 4 meses. Então, esse é o meu produto âncora. É aquele que gera mais faturamento com menos esforço. E sem o produto âncora, a gente planeja o ano inteiro sem uma base também. Ele organiza a nossa comunicação, ele organiza o nosso calendário. Esse produto âncora eu vou colocar em quais meses do meu ano? Como que eu vou colocar instituir ele ali? De que forma que eu vou fazer essa oferta? Então, ele organiza a nossa comunicação, ele organiza o nosso calendário e o nosso posicionamento. E agora, o que que é o produto ancoragem? Ele não existe para vender muito, ele existe para ajudar o cliente a tomar uma decisão. É o que eu acabei de falar. Uma palestra, por exemplo, num valor maior, ele não existe para ajudar o cliente, para eu vender muito. Porque não dá para eu fazer palestra toda semana, todo dia, não dá. Ele existe para ajudar o meu cliente a decidir quanto custa hoje uma mentoria minha e quanto custa hoje uma palestra. Então, ele ajuda o cliente a tomar uma decisão. E quando a gente mostra 2 ou 3 opções bem pensadas, o cérebro, a mente da gente compara e faz a escolha com mais segurança. Então, sem ancoragem, o cliente muitas vezes ele trava, tá? Ele demora a tomar a decisão. E aqui, gente, não é sobre a gente empurrar aquilo que é mais caro. É sobre a gente mostrar o percurso completo para esse cliente, para ele entender. Olha, isso aqui eu estou te entregando dessa forma e custa X.
isso aqui eu te entrego dessa forma e custa Y. E ele vai fazer a escolha dele, mas a gente vai ajudar ele a tomar essa decisão entre o produto âncora e o produto ancoragem, tá? O cliente ele entende melhor o valor de acompanhamento de tudo aquilo que você faz. Então, se hoje eu faço pergunta aqui para você, se você tivesse agora que responder, qual que é o meu produto âncora em 2026? E qual oferta que ajuda o meu cliente a decidir? Vocês sabem? De forma tão clara? Com essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês, me respondendo aí, se eu abrir aqui agora, Liz, abre aí seu áudio aí e me fala, qual que é o seu produto âncora e qual é a oferta que ajuda o seu cliente a decidir? Você conseguiu aí já pensar? Você acredita que eu não tenho um produto âncora? Schlept, tá vendo? Às vezes a Tá, gente Liz? acha que a gente tem, mas aí na hora que você explica, não, a gente não tem, não. Vou ter que pensar. Vai ser uma das coisas que eu vou pôr aqui no meu planejamento de 2026. Perfeito, maravilha. Então, precisa olhar para isso. Obrigada, Liz. Alguém quer compartilhar se tem aí um produto âncora e qual oferta ajuda o cliente a decidir numa ancoragem? Alguém quer compartilhar se já tem isso claro? Eu quero. Ah, Pode eu compartilhar, Vi. O meu produto âncora para as empresas são palestras e para as pessoas físicas é a consultoria. E os produtos que para eles terem a decisão nas empresas são workshops ou imersões, e para o CPF são as mentorias de carreira. Perfeito. Ficou claro aí para vocês um pouco, gente? Melhorou aí mais ainda? Acho que sim, né? Não tô conseguindo ver, só Cíntia, vejo aqui algumas carinhas. Então, tá bom. Vivi. Cíntia, Oi, amor. na verdade eu queria pedir só para você repetir o âncora e a ancoragem de novo, porque eu tinha uma ideia, mas eu não sei se eu estou entendendo a ideia ou se me bagunçou mais a cabeça. Vamos Mas lá. é coisa rápida assim, só o Tá, conceito. tá. Produto âncora é aquele que vai sustentar o seu caixa. Ele não é o produto que você mais gosta de vender, não. É que gera mais faturamento e menos esforço. Então, é o que eu falei de uma palestra que a gente cobra um valor mais alto, tá? Esse é o âncora. E o ancoragem é aquele que vai te ajudar o seu cliente a tomar a decisão. Então, ele vai decidir, ele vai olhar, por exemplo, uma mentoria. Ah, um produto âncora, que é uma palestra, eu gasto ali 1 hora para fazer na empresa dele, por exemplo. Mas se ele fechar uma mentoria comigo, eu vou ficar com ele 3, 4 meses. Quanto que custa uma palestra de 1 hora e quanto que custa uma mentoria de acompanhamento ali de 3, 4 meses? Então ajuda ele a tomar uma decisão ali naquele momento. E talvez ele pode comprar até os dois, entendeu? Porque a gente oferta um e depois às vezes ele vem com outro. Então, olhar para isso é fundamental também. Ficou mais claro, Vivi? Sim, Perfeito. ficou Vamos assim. lá agora. Falamos de meta, falamos para olhar para essas metas também, pensar no produto âncora e ancoragem de vocês para ajudar o cliente a tomar a decisão. E agora a gente precisa olhar para indicadores. Toda empresa precisa olhar para indicadores. E não é olhar para muitos números, não, gente. É olhar os números certos. O número não serve para te julgar se está fazendo errado, se está fazendo certo. Ele serve para te dar uma direção. Isso aqui que eu fiz não tá bom, então eu preciso mudar, ajustar minha nota, tá? Então a mensagem-chave aqui é exatamente essa. Não olhar para muitos números, é olhar os números certos. Como que a gente faz isso na prática, Cíntia? Eu vou ajudar vocês a definirem aqui 5 indicadores essenciais. Tem alguns que vão olhar, não, Cíntia, eu vou colocar 3 indicadores, tá tudo bem. Cada um sabe da sua história e da sua jornada, tá? Então, olhem aqui, estou trazendo aqui mais clareza para esses 5. Faturamento mensal. Então, entrou dinheiro no meu caixa ou não entrou? É um indicador. Quanto que entrou de dinheiro no meu caixa? Eu tenho isso, claro. Cada mês do meu ano de 2025, quanto que entrou no meu caixa, meu faturamento? Então, eu preciso ter isso claro agora para 2026. Ticket médio, eu estou vendendo mais do mesmo ou estou vendendo melhor? Opa, eu estou tendo menos esforço, mais faturamento. Eu criei um produto âncora, eu aumentei a minha base de clientes, e eu aumentei o meu faturamento. Então, eu tive menos esforço e mais resultado. Então, eu estou vendendo, eu não estou vendendo o mesmo que eu fiz, que deu errado em 2025, não. Eu ajustei a minha rota. Origem das vendas. Da onde que está vindo esse cliente que chegou aqui e me comprou, e me indicou, e me indicou, e me indicou? Ele veio de onde? Ele veio do Instagram? Ele veio de indicação, ele veio de WhatsApp, ele veio de eventos, ele veio lá daquela árvore lá familiar lá do meu
do meu ambiente familiar, dedicação familiar, ele veio dos meus hobbies, do meu networking social. Da onde que veio esse cliente? Outro ponto, outro indicador, conversão. Quantas conversas eu tive para virar venda? Isso é um dado que eu sempre trago para vocês. No último workshop que a gente fez, treinamento de vendas, que inclusive eu vou dar de presente aqui hoje, o nosso treinamento de vendas, que fala exatamente que dados comprovam que cliente só fecha depois de 7 a 10 contatos. Então, não pense que vocês vão entrar em contato uma vez que a pessoa mandou o orçamento, depois volta e fala: e aí? Conseguiu olhar, dar uma olhadinha no orçamento? Vamos marcar uma reunião para a gente poder fechar? Gente, isso não cola mais, não, tá? Acabou. É conversa, é follow-up. É follow-up. Cíntia, não dou conta de fazer isso. Então, é o momento de você olhar para a maturidade da gestão do seu negócio e contratar um time, uma equipe comercial e começar a treinar ela. Porque isso precisa ser feito, tá? Se você quer crescer, é assim que tem que ser feito. Não adianta achar que você mandou um orçamento, volta lá uma vez e a pessoa vai fechar com você. Isso não cola mais, tá? Recompra, outro indicador, e recorrência. Esse cliente comprou de novo quantas vezes? Ou ele comprou uma vez e sumiu? Ele comprou no Natal e depois só no Natal do ano que vem de novo. Então, como que tá? Eu preciso olhar para esse indicador também. Então, são 5 indicadores que eu estou trazendo para vocês aqui olharem, tá? E que vão trazer um norte, uma direção. E uma dica aqui, um pulo do gato que eu gosto de trazer para vocês é o seguinte: tirem 10 minutinhos da semana para olhar para isso. 10 minutinhos da semana. Isso muda o jogo de vocês. Olhem para esses indicadores, tá? Como é que foi minha semana? Qual foi o ticket médio? O que eu mais vendi essa semana? Para quem? De onde que ele veio? Quantas conversas eu fiz? Quantas viraram venda? Quem comprou de novo? Qual foi a recorrência? Olhem para isso. 10 minutos por semana, gente. Definam isso como prioridade, tá? E aí, vamos lá, então, montar o nosso plano de ação aí para 2026, usando esses 3 pontos aí, né? Meta, indicador e ação. Então, qual foi a minha meta? Faturar 120 mil no ano. Qual é o indicador? Preciso vender 10 contratos por mês. Qual é a ação? Preciso falar com 30 pessoas nesse mês. Não dou conta, não consigo falar, ou eu entrego ou eu falo. Opa, preciso aumentar ou contratar alguém para o meu time comercial. Eu preciso olhar para isso. Isso é nível, é maturidade de gestão. A gente começa a olhar com maturidade. Nós estamos falando aqui com empresários. E a gente precisa se enxergar como empresário. Vamos lá, então. Seu plano. Ah, tá. Outra coisa aqui no plano de ação que é importante, tá? O plano de ação de vocês com 3 linhas de frente. Primeira linha de frente, manter quem já compra. Então, peraí, eu tenho aqui uma lista de clientes atuais. Qual a pergunta-chave aqui que a gente vai fazer nesse momento? Qual que é o próximo passo que eu posso oferecer para essa pessoa? Tem um próximo passo? O quê? Se não tem, eu preciso criar. Então, eu já preciso pensar nesse ponto. Segunda frente, linha de frente. Reativar quem já me conhece. Ou seja, os meus ex-clientes, os leads que estão parados, tudo isso que a gente já trouxe ali. As pessoas que pediram orçamento e que não fecharam, outra linha de frente. E a terceira, gente, atrair novas oportunidades. Então, o meu plano de ação de vendas, ele precisa estar focado nessas 3 frentes. Quem já compra, quem já me conhece, reativar quem já me conhece e atrair novas oportunidades. Ou seja, como? Através de parceria, através de indicações, através de conteúdos com CTA mais claro, posicionamento. Preciso de ajuda também nesse ponto? Não estou dando conta de fazer isso, não consigo. Não estou me posicionando claramente. As pessoas não entendem o que eu faço. Normalmente, nosso indicador também para mostrar isso, gente, é dentro da casa da gente. E teve uma época aqui que eu falava, meu marido falava para os outros, não sabia o que eu fazia. Falei, não é possível, se você não sabe o que eu faço. Imagina os outros, eu estou posicionando errado. Pelo amor de Deus. Então, a gente precisa olhar para isso, tá? E às vezes as pessoas da nossa família, quando a Alice estava olhando ali a questão da árvore, eu comecei a pensar nisso. Falei, Jesus, lá atrás, nem meu marido sabia o que eu fazia. Sabe que todo mundo da minha família sabe o que eu faço? Eu preciso contar para eles, né? E o que eu ofereço, como que eu ajudo, se eles têm alguém que eles conhecem que eu possa ajudar. E aí? Eu também não tinha olhado isso não, tá, Alice? Isso para mim foi uma clareza, por isso que eu falei, nu, que clareza, né? Mas é isso. E na prática aqui, como é que a gente faz para começar agora?
Então, eu já vou começar agora, para janeiro. Minha ação de vendas para janeiro. Não dá para começar em fevereiro, não. Qual que é a minha meta de vendas para janeiro? Qual que é o indicador que eu vou olhar? Qual a ação concreta que eu vou executar? Com quem que eu vou falar? O que que eu vou oferecer? Por qual canal eu vou oferecer? Lembrem-se que o nosso custo de aquisição por cliente está altíssimo, tá? E aí, gente, eu deixo aqui para vocês, eu gosto muito de frases, e eu deixo essa frase aqui para vocês refletirem. Executar é melhor do que planejar bonito. Move uma peça e o jogo já muda. Já que estamos falando de Copa o ano que vem, a gente vai ter muito jogo para ver. Então, mova uma peça. Mova uma peça e o jogo já vai mudar. Quando a gente fala de network, a gente fala de gerar oportunidades. Quando a gente fala de posicionamento, a gente fala de gerar percepção de valor. O outro entender o que que eu faço, como que eu ajudo ele a sair daquele lugar que ele está. Eu vou te tirar do zero, meu amigo. Eu não sei se você vai chegar no 10, mas eu vou te tirar do zero. Você pode ir para o 1, para o 2, depende de mim, de você, vamos lá. E outra coisa, como que eu transformo isso tudo em resultado através das vendas? Porque vendas é que transforma tudo isso, network, posicionamento, em resultado. Então, 2026 não precisa ser o ano que você trabalha mais. Ele pode ser o ano que você vende melhor. E com todas essas estratégias que a gente trouxe aqui para vocês hoje, é essa clareza que a gente quer trazer para vocês. A gente já está meio que estourado no tempo aqui, né? Eu coloquei aqui um pouquinho para a gente conversar sobre o 2026 de vocês, mas deixa essa reflexão, tá? Sobre essas perguntas reais. Então, essa conversa, ao invés da gente abrir aqui, porque se até der tempo depois a gente abre mais, mas eu deixo para essas perguntas reais para vocês mesmas. É aí um autoconhecimento, né? Eu quero conversar comigo mesma, com a Vivian de 2025, com a Vivi de 2025, com a Alice de 2025, como que foi o meu 2025 e como será o meu 2026. Porque planejamento ele só faz sentido quando a gente toma uma decisão. A primeira decisão vocês tomaram, que é de estar aqui hoje, deixar um tempinho de tantas coisas no fim de ano que a gente tem para fazer, que está numa correria louca, né, gente? Dezembro, nunca vi um dezembro tão louco igual esse. Mas não, vocês pararam, vocês tomaram a decisão, fizeram uma escolha de estar aqui. Isso, o planejamento só tem sentido quando acontece dessa forma. Quando vira decisão, quando a gente move uma pecinha e começa a ter resultado. Então, ó, investir em conhecimento, em participar de ambientes onde pessoas estão que vão te esticar, porque a ambiência importa. E o seu potencial, a gente pensar que o nosso potencial ele não está limitado pelos resultados que a gente tem. Ou olhar para 2020 e falar assim: ah, não tive os resultados que eu gostaria. Eu não tive. Mas o que que eu fiz que eu poderia ter feito melhor? O que que aconteceu também no meio desse caminho? E quais são esses resultados que eu tenho hoje? Mas espera aí, eu estou começando a fazer escolhas já, escolher os ambientes que eu quero crescer. Os ambientes que vão me fazer crescer, que vão impactar nos resultados que eu quero. Chegar né, na história que eu vou construir em 2026 e chegar lá em dezembro de 2026, olhar para trás, ter orgulho da mulher que eu me tornei, da empresária que eu me tornei, daquilo que eu sustentei, do que eu entreguei, do que eu transformei. Porque empreender é transformar vidas. E se a gente não entender isso, a gente não age como? Quais são os motivos que te levam a entrar em ação todos os dias? Por que que você levanta da cama todo dia para fazer o que você faz? Para falar com aquele cliente, às vezes, que é chato, para ter aquela reunião 10 horas da noite, igual eu tive ontem à noite. E aquela que você vira e fala assim: meu Deus, não entendeu nada do que a gente conversou, não fez nada daquilo que a gente tinha combinado. Mas espera aí, vamos lá, vamos voltar. Então, por que que você faz isso que você faz? Porque você está transformando vidas com o seu negócio. E entender isso muda o nosso jogo. Então, a única maneira também da gente ser a melhor escolha para o nosso cliente é quando a gente decide olhar para a gente. Por isso que eu preciso reconhecer quem é a empresária que eu estou me tornando e qual é a empresária que eu quero me tornar. E investir na gente é o melhor, é o investimento mais inteligente que a gente pode fazer. E outra coisa, estar ao lado de quem já vive o que você está construindo. Quem vive, está vivendo e aquilo que você quer construir. Você não precisa muitas vezes de mais conteúdo, você precisa de contexto, você precisa de estratégia, precisa de direção, precisa de mulheres, né? A gente está falando de uma rede de mulheres que te puxem para frente.
E eu quero aproveitar, então, hoje, né, no final desse workshop, que a gente já está encerrando, para fazer um convite para todas as convidadas que estamos aqui. Começamos com 43 mulheres, foi muito bom estar aqui com vocês, mas a gente está aqui agora com 39. Então, eu quero fazer um convite para cada um de vocês. Vocês viram aí no chat a quantidade de comentário do quanto resultado várias mulheres que estão aqui, muitas que estão há pouco tempo, outras que já estão há mais tempo, mas do tanto de resultados que estão tendo. E que bacana que vocês enxergam isso, porque a gente tem feito também mostrar isso para vocês através da jornada do cliente aqui dentro da rede, do que vocês estão alcançando, do que vocês estão avançando. E a gente também precisou entender isso. Então, fazer parte hoje de um grupo de alavancagem de negócios, que é a rede, a gente fala que é muito mais de participar de um grupo de troca, de networking. É um grupo de alavancagem, é um ecossistema que a gente tem aqui. Aqui a gente une exatamente posicionamento, network e vendas. Além disso, né, o nosso servir, que tem tanto a ver com os nossos valores e o valor de cada uma que está aqui e que decidiu, que fez essa escolha de estar com a gente nessa jornada. Eu quero oferecer aí para todas que estão aqui hoje, para quem entrar hoje na rede, você tem um bônus exclusivo, que é um treinamento de vendas, que é um plano prático que a gente tem, onde em 4 semanas você já vai deixar prontinho o seu plano de vendas, além de tudo que a gente entregou, mas mais aprofundado, tá? Você vai construir esse plano aí para implementar no seu negócio e já alcançar os resultados que você quer em 2026. Então, essa pode ser talvez a virada de chave que faltava para você também fazer diferente quando você olhou para trás, mas a decisão sempre está nas nossas mãos, né? Então, se fez sentido para quem está aqui hoje, imagina o que vem depois do que isso aqui que a gente acabou de entregar. Eu deixo aqui para vocês escolherem a jornada de vocês, como que faz para entrar na rede. A gente tem 3 formas. A gente tem o plano conexão, o plano crescimento e o plano prosperidade plena. O prosperidade plena é o plano mais completo que a gente tem, onde tem rodadas de conexões, a gente tem reuniões, a gente tem a nossa plataforma de conteúdos, análise estratégica de network, a nossa comunidade do WhatsApp, mentoria, destaque nas reuniões, mural de reconhecimento, enfim, é o plano mais completo, mas não sei ainda se estou nesse ponto, como que está o meu negócio hoje para eu entrar. A gente tem os outros 2 também, que você pode estar analisando qual que é o seu momento para estar entrando. Vou deixar aqui a câmera para vocês apontarem a câmera aí no QR Code e já se tornarem uma pleníssima. Mas eu acredito que a Lu já tenha colocado alguma coisa aí no chat também para me ajudar, tá? Bom, eu encerro aqui a minha fala e passo também a bola aí para as meninas, mas antes de passar para elas, quero agradecer imensamente. Passaram-se quase 2 horas e a gente nem sentiu, né? Quanta coisa eu pude construir aqui durante a fala, né, das minhas sócias aí, quanta coisa pudemos aprender, quantas conexões fizemos aqui e vamos fazer ainda, muito mais. Então, agradeço, desejo um ano incrível para cada uma de nós, que seja um 2026 de muitas realizações, muitas práticas, muitos movimentos, mas principalmente de crescimento, né, de crescer de dentro para fora, tá? Contem conosco, estamos juntas aí nessa jornada. Um Feliz Natal para todas. Muito obrigada a todas as pleníssimas que estiveram aqui, a cada convidada que aceitou o nosso convite. Um beijo no coração de vocês. Passo a palavra agora para a Alice e para a Lu fechar aí com chave de ouro também. Muito bem, gente. Que legal. Cíntia, eu não tenho um produto âncora. Quem diria, hein? Vou ter que Tá pensar vendo? nisso aí. Gente, alguém também não tem? Fala aí para eu me sentir assim, isolada, sozinha aqui. Ai, que bom, graças a Deus. Mas tem cura, né, gente? Tem cura, podemos definir os nosso produto âncora. Meninas, é, 2025 foi um ano incrível, né? Um ano de muito trabalho, um ano de muitas conexões, um ano de muitas inovações, descobertas, movimentos, né? A rede tem investido cada vez mais na experiência de vocês, no fortalecimento do posicionamento de vocês, no crescimento das vendas de vocês. E como? Através das conexões, possibilitando que vocês se conectem cada vez mais com mais mulheres, né? E a partir disso, a conexão com a rede delas também. É,
A gente tem mais novidades para 2026 que a gente não vai trazer aqui agora. Eu nem posso dar spoilers, vocês sabem como é que eu fico, né? Eu fico pinicando para poder contar, mas não vou falar. Olha já, a cara de Cintia e Luciana Martinez para mim, falando não fala, não fala, não fala. Mas teremos novidades e já contaremos essas novidades bem em breve mesmo. Queria agradecer a cada uma de vocês, né, pela oportunidade de estar aqui, da gente conhecer o trabalho de vocês. Vocês são mulheres incríveis. Agradecer as convidadas também, a oportunidade de estar aqui. Vou pedir para todo mundo colocar aqui antes da gente dar tchau, aqui no chat, todos os contatos de todo mundo aqui, para vocês poderem trocar esses cartões virtuais aqui, cada uma se conhecer, poder conversar fora daqui e estabelecer conexões verdadeiras. E só tenho a agradecer as minhas queridas sócias esse ano, por cada vez me transformarem numa pessoa melhor, numa empresária melhor. E agradecer a cada uma de vocês também, desejar tudo de lindo, tudo de maravilhoso, tudo de perfeito, tudo de bom em 2026. Lu, querida, Meus amores, olha isso. As duas que falam melhor do que eu. Cíntia maravilhosa falando, depois Liz maravilhosa falando. O que eu vou falar pra vocês? Feliz Natal, ótimo ano novo, né, meus amores? Porque eu nunca vou superar elas. Minhas lindas, Deus abençoe vocês. Que 2026 seja um ano maravilhoso para todas nós. 2025, para mim, foi uma jornada de amadurecimento empresarial, então foi muito bacana. E eu agradeço a cada uma de vocês que fez parte dessa jornada, que está fazendo parte dessa jornada, estando aqui comigo. Então, obrigada. Obrigada pelo carinho, que Deus abençoe a todas nós, que 2026 seja realmente um ano maravilhoso. E bora, meus amores, porque aquele desejo do começo do workshop está aí. Que 2026 a gente bata a meta da rede, o que significa que cada uma das mulheres que estão aqui consiga aí aumentar seu faturamento e a gente juntas faça muito mais de 3 milhões em 2026, tá? Então, é muitas vendas para todo mundo, com muito sucesso, com muita saúde e estando junto de quem vocês amam. Deus abençoe todo mundo, meus amores. E quem quiser falar comigo, vou estar aqui, tá bom, meus amigos? É isso, que eu não sou sucesso que nem as minhas sócias. Na hora da imagina. fala. Tchau, Não, gente. vocês são Feliz ano meninas. novo, Feliz Natal. Feliz Até Tchau, Natal, tchau, feliz ano 2026. tchau. novo. Bom dia, Boas tchau,